Olá, professores líderes, sejam bem-vindos. Professora Dorimedes aqui, tá bom? Passando rapidinho para mais uma conversa. E na nossa aula anterior, nós trouxemos a abordagem sobre o professor jesuíta. Se você não sabe do que nós estamos falando, você deve ver as nossas aulas anteriores aí que vou deixar na descrição do vídeo. Aproveita, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilhe, tá bom? Compartilhe aí essa aula, venha fazer parte desse movimento de valorização do professor brasileiro, seja mais um professor líder. Vamos lá, hoje nós estamos falando sobre o professor jesuíta. Na aula anterior, eu afirmei a vocês que a nossa pesquisa nos levou direto ao jesuíta. A gente identificou que o mindset do professor brasileiro é o mindset do jesuíta. E nesta aula eu fiquei de provar para vocês, tá bom? E essa afirmação da aula anterior. Então, hoje a gente vai mostrar alguns pontos do nosso estudo comparativo. A gente fez a comparação, a gente fez um estudo comparativo das nossas pesquisas bibliográficas e as nossas pesquisas de campo e temos alguns resultados. Hoje eu vou trazer para vocês apenas 3 aspectos, existem outros, tá bom? Que nós não vamos abordar, porque também não vamos fazer uma aula tão extensa, mas eu vou trazer 3 pontos apenas que você já vai perceber a relevância do que estamos falando. Primeiro ponto que eu vou tratar aqui, formação do jesuíta. Como era essa formação do professor jesuíta? Era uma formação rigorosa, onde era privilegiado a formação intelectual. Então, o padre jesuíta, ele tinha que dominar muito conteúdo em várias áreas do conhecimento. É tão certo que as literaturas vão mostrar aí que o missionário jesuíta, que também era professor, ele passava por uma pedagogia de disciplina, castigo físico, inclusive, tá? Punições, para que ele conseguisse absorver ali tanto conteúdo. Ele precisava dominar várias áreas do conhecimento. Outra coisa que era comum, fazia parte, era essencial, inclusive, na pedagogia do jesuíta, era a prática da emulação, ou seja, uma competição. Eles estavam sempre competindo entre eles, um procurando superar o outro para mostrar ali que eles tinham aquele conhecimento, que eles estavam estudando, que eles eram superiores uns aos outros. Eles precisavam, eles tinham que praticar essa emulação aí, porque era muito exigido o domínio de conteúdos, muito conteúdo. Então, essa aí é só uma geral para você saber um pouco sobre como era a formação do jesuíta. E agora a gente vai fazer a comparação, tá certo? Com o professor brasileiro. A gente observa que o professor brasileiro ele passa por esse mesmo rigor. Nós verificamos isso, você mesmo pode comprovar, querido professor, né, nos rigores dos concursos seletivos, o quanto é exigido do professor a nível de conhecer, de saber, de teoria, de conteúdo, de conceitos. Tá? O professor precisa saber muito, ter muito conhecimento. E o que é interessante é que no nosso discurso moderno, a gente diz que o professor não sabe tudo, né? A gente ouve muito isso aí está sendo um discurso muito usado, porém, na prática, espera-se que o professor saiba. Essa é a realidade, meu colega professor sabe disso. Na teoria, diz-se que o professor não sabe tudo, mas na prática, espera-se que o professor saiba tudo.
Isso é exigido do professor no dia a dia dele e diante da sociedade. Quando se diz que é professor, não pode ter erro de nada, não pode cometer um equívoco, porque dizem logo, mas é professor. Então, exige-se muito do professor, a nível de conhecimento, de teoria, de conceitos, de domínio de conteúdo. Então, outra coisa que nós sabemos que é uma realidade na vida do professor brasileiro é que é exigido do professor conhecimento específico, né, dependendo da área que ele atua. Além disso, é exigido o conhecimento pedagógico, é exigido o conhecimento nas áreas das ciências sociais, das ciências psicológicas e na área tecnológica e muitas outras áreas. Então, é exigido muito do professor a nível de conhecimento. Então, você pode fazer a comparação da formação rigorosa que o jesuíta enfrentava, da exigência de conhecimento que recaía sobre o jesuíta, e você faça aí essa comparação da formação, do que é exigido para o professor brasileiro a nível de conhecimento. Vamos adiante. O outro ponto que eu trouxe para a gente discutir, para a gente observar, na verdade, é a valorização do trabalho. O jesuíta não tinha qualquer tipo de reconhecimento no que ele fazia. Embora ele gerenciasse tudo aqui na colônia, ele cuidava de toda a estrutura administrativa da educação, uma série de coisas, mas não havia qualquer reconhecimento, visto que tudo que eles faziam era um dever sagrado, né? O jesuíta, ele tinha uma missão. Então, não era permitido que ele utilizasse os seus talentos, os seus dons em seu próprio benefício, tá? E nós temos aí o voto de perpétua pobreza, né? Que o jesuíta tinha feito, que eles fizeram, né? Ele tinha o voto de perpétua pobreza. Eu quero que você atente para essas questões que eu estou colocando aqui, tá bom? Nós estamos fazendo um estudo comparativo. Então, não havia nenhum tipo de reconhecimento, os talentos deles não pertenciam a eles mesmos, era uma dádiva para ser dada ao povo, a ser dada ao serviço que eles estavam prestando, e tinha o voto de perpétua pobreza. Então, agora a gente vai fazer um comparativo com a valorização do professor brasileiro. A gente conhece a luta histórica que o professor brasileiro enfrenta aí pela valorização salarial. Aí vamos pensar lá no voto de perpétua pobreza do jesuíta. Então, vamos ver aí a questão de mentalidade, gente. Nós estamos falando de mindset, de mentalidade. Tá? Então, a gente tem belos discursos sobre o trabalho do professor. O professor no discurso é maravilhoso, mas isso desaparece quando o professor fala em aumento de salário. Parece assim que o professor acabou perdendo sua virtude. Aí ele passa a ser o quê? O mercenário, ele passa a ser o parasita, o sanguessuga, e todas essas expressões tristes que às vezes se ouve em relação ao professor quando ele luta por um salário melhor. Então, aí, por que isso acontece, gente? Por conta do mindset. Espera-se que o professor se doe completamente, sem esperar um bom salário, sem esperar um reconhecimento, uma valorização, porque, afinal de contas, ele é o jesuíta. Ele é aquele que vai se dar sempre, vai se doar, ele não vai, o talento dele, o estudo dele, o esforço do professor não pode exigir um reconhecimento, um salário adequado, não é visto dessa forma por conta da mentalidade jesuíta. Então, isso é para vocês pensarem. Eu quero que vocês façam essa comparação, analisem, tá bom? Porque isso aqui é muito sério, gente. É a nossa vida, é a vida do professor, tá? E a gente precisa entender a raiz de tudo isso. E a raiz de tudo isso é o mindset jesuíta. Eu trouxe mais um ponto, tá bom? Para a gente discutir, que é o terceiro ponto, é a questão do aluno. Essa aqui também é muito forte. Por favor, fique bem atento. Eu penso que
os dois anteriores também são muito fortes, tá? São todos importantíssimos e merecem nossa atenção. Eu quero, inclusive, pedir a vocês que depois vocês vejam de novo essa aula com cuidado, tá certo? Para a gente fazer essa comparação de forma bem coerente. Vamos ver aqui a questão do aluno. Os jesuítas tinham por missão salvar os alunos. Eles não apenas ensinavam, gente, as letras, as artes, não, eles também libertavam aquelas almas das garras do mal. Eles libertavam seus alunos, eles salvavam os seus alunos. Agora vamos para o próximo slide, que a gente vai fazer uma comparação aqui impressionante com o professor brasileiro. O mesmo é esperado do professor moderno, salvar o aluno. Então, pense comigo, se o sistema falha em suprir as necessidades do aluno, o professor tem que dar um jeito. O professor tem que salvar o aluno. Se a família falha com a criança, o professor tem que dar um jeito. Se a família abandonou a criança, o adolescente, o professor tem que dar um jeito de suprir o vazio da família, porque o professor tem que salvar o aluno. Então, o professor ele atua nas carências educacionais, ele vai muito além. Hoje ele é solicitado nas questões emocionais, nas questões da saúde do aluno, no social do aluno, no econômico e por aí afora. O professor está sempre sendo chamado, convocado a salvar o aluno. Então, eu trouxe para nós refletirmos esses 3 pontos, tá? Do mindset jesuíta, a questão da formação do professor, da exigência de conhecer diversas áreas, que é o mindset jesuíta, isso aí, tá? Eu quero que vocês olhem com cuidado. A questão da valorização no salário, porque o jesuíta fez voto de pobreza, então espera-se que o professor não tenha e não queira um bom salário, que ele ganhe pouco e fique conformadinho ali. Isso é mindset jesuíta. E a questão do aluno, salvar o aluno, suprir toda a carência do aluno, toda a necessidade do aluno, recaindo sobre o professor para que ele venha salvar o aluno. Então, meus queridos professores, caros colegas, mindset jesuíta, eu quero que vocês analisem cada um desses itens que eu trabalhei hoje com vocês, tá bom? Pensem sobre isso. Olhe só a prática. Veja como você se sente em relação ao seu aluno. Você está tentando salvar o seu aluno? Você está estendendo o seu trabalho? Porque nós somos profissionais da educação, nós somos professores. Será que você está tentando salvar o seu aluno? Seja honesto com você mesmo. Observe, você pode ver isso na sua prática, na prática dos colegas, nossos colegas. Isso é um mindset jesuíta. A própria sociedade espera de nós esse comportamento. Por quê? Porque na mentalidade, na mente da sociedade, está o mindset jesuíta. Tá bom? Esse mindset que nós já aprendemos, ele foi se perpetuando, porque não houve, ao longo da nossa história, um trabalho de transformação da mentalidade em relação ao professor, em relação ao educador brasileiro. Então, continua sendo o mindset jesuíta. Meus amores, eu vou ficando por aqui, tá bom? Eu estou um pouco gripada, eu estou com a minha voz ruim, e eu estou fazendo essa aula aqui só porque eu fiquei devendo para as minhas professoras líderes, e é um prazer sempre, tá bom? Eu quero que vocês pensem com muito carinho, tá? Que vocês aliviem aí o coração, professores, porque nós não somos o jesuíta. Nós amamos a nossa profissão. Ser professor é muito gostoso, é uma profissão maravilhosa, mas nós não somos o jesuíta. Nós não podemos salvar o aluno. Nós merecemos um bom salário, porque a gente não fez voto de pobreza, é verdade. E outra coisa, a gente não sabe tudo, a gente não tem que saber, nós não temos que dominar
todas as áreas de conhecimento dessa forma como é exigido de nós. Então, vamos aí, meus queridos professores, renovar a nossa mente. Nós não somos jesuítas, nós somos professores, nós somos líderes. E aí já fica o meu convite antes de encerrar, tá bom? Junte-se a nós. Professor jesuíta, não. Seja um professor líder. Um abraço para você e até a próxima.